E aí, Pedroso, eu quero trazer aqui uma novidade no debate. O Lula acabou de dizer no Rio de Janeiro o seguinte, que o Datafolha é um alerta, mas que, segundo ele, segundo Lula, é impossível o Bolsonaro tirar a vantagem que o Lula tem. Ele disse isso em um evento lá no Rio de Janeiro, onde faz uma série de agendas. O Lula está certo, a postura arrogante, ou é isso mesmo? Como é que você avalia isso? Absolutamente equivocado. Tá? Eu acho que a gente tem que primeiro tratar de algumas questões fáticas, né? O candidato, o ex-presidente Lula, eu acredito que ele nunca leu um filósofo da ciência chamado David Hume. Então, o David Hume fala que todas as coisas são possíveis, né, no mundo. Você tem grau, né, você tem uma graduação diferente de probabilidade. Agora, dizer que uma coisa é impossível é negar a realidade. Então, assim, eu entendo que ele pode ter assumido isso enquanto discurso de campanha, quer manter mobilizados os seus apoiadores e tudo mais, mas tratar isso como impossível é realmente um descolamento da realidade. Essa postura, esse salto alto que parte da campanha do PT, e a gente está vendo isso contaminando até o próprio candidato, talvez justifique aquela quase depressão que eles ficaram ali após o resultado das urnas no dia 3 de outubro. Né? Eles apostavam numa grande maré que levaria uma vitória do primeiro turno, fato que não aconteceu. Então, assim, essa é uma postura que, inclusive, em algumas pesquisas qualitativas, Marcos, sabe? Algumas pessoas que viram o debate com aqueles grupos qualitativos, quando o presidente dizia, olha, ele falava de forma tão assertiva, vou ganhar, eu estarei, você vai estar fora. Isso, inclusive, incomodava as pessoas, porque tira, né, para alguns eleitores, passa a percepção de que você tira a autonomia do eleitor de escolher. Tá? Então isso é pernicioso. Inclusive pode prejudicar os eleitores dele, inclusive. Se ele tem uma convicção tão grande de que a vitória está conquistada, talvez parte do eleitorado nem se mobilize para concretamente ir às urnas. Acho que essa eleição ela vai ser disputada em uma série de frentes. Você tem a frente que a gente já comentou aqui da rejeição, você tem a frente da questão das abstenções. Por exemplo, muitos, né, como a Camila trouxe, têm apostado que eles podem crescer dentro das abstenções e alguma coisa assim, mas tradicionalmente no segundo turno você tem um crescimento, né, das abstenções, ou seja, menos pessoas costumam votar no segundo turno do que votaram no primeiro turno, mas essa é uma eleição absolutamente atípica. Então você tem uma série de fatores diferentes nessa eleição. Então o presidente Lula ele erra e erra bastante em falar no campo da impossibilidade. Ele erra tanto na questão política, quanto até na questão filosófica e de filosofia da política e da ciência, Mark. Tá, e portanto, Pedroso, trazer mais um detalhe da Datafolha que me chamou a atenção, foi uma pergunta que está na pesquisa, até perguntar no ar aqui, não sei se é praxe ou não. Eles perguntam, entre ali os questionamentos, se as pessoas confiam no que diz o presidente ou não. É uma das perguntas da Datafolha. Isso é normal? E eu pergunto porque é o seguinte, me parece que há uma certa indução, né? Quando você pergunta isso, já se coloca ali uma margem de dúvida sobre o que se diz. Isso não é induzir também um pouco o entrevistado? Mark, nesse caso é tradicional esse tipo de pergunta. Não é tão frequente em pesquisas eleitorais, mas até em pesquisas de avaliação de governo, em avaliação temática, você pergunta o quanto você confia naquilo que aquele político diz. Então essa é uma pergunta que você frequentemente tem no Datafolha, até em outras gestões você já teve isso. Agora, você tem que... Uma coisa é como está a pergunta, e eu sempre coloco, você sempre tem que ter alguns casos concretos de como a pergunta é efetivamente aplicada. Por isso que muitas vezes a gente tem acompanhado até algumas resistências a pessoas que aplicam as perguntas, porque muitas vezes alguns eleitores se sentem ofendidos como a pergunta é feita. Então, tecnicamente a pergunta é correta, ela pode estar ali, ela tem que estar ali, até para você conseguir aferir a credibilidade daquele político. Agora, a forma como muitas vezes a pergunta é colocada, isso sim tem que ser medido caso a caso. É isso, Camila, você quer conversar mais alguma coisa com o Pedroso antes dele nos deixar? Eu ia só fazer até um comentário referente ao que o Pedroso disse antes dessa pergunta, que é em relação à postura do Lula, né, de já dar muitas vezes nos discursos como vencida essa eleição, considerando o percentual que ele teve no primeiro turno. Ele chegou essa semana, inclusive, por diversas vezes a lembrar quanto que ele já conseguiu de percentual de votos em eleições anteriores, né? E a postura do Bolsonaro, ela é, nesse aspecto, completamente diferente. Então, as campanhas, elas enxergam essa postura, essa posição que é feita ali com os eleitores realmente de uma forma diferente, né? Apesar dele já ter dito por diversas vezes que acharia que teria votos suficientes para ganhar no primeiro turno, logo depois do resultado do primeiro turno, ali no cercadinho, quando ele conversou com a imprensa, eu acompanhei ele e disse o seguinte, que qualquer palavra
qualquer deslize ali seria decisivo nesse segundo turno. Então ele tem muita consciência, a campanha do Bolsonaro de um modo geral tem muita consciência de que nada está decidido, que as coisas podem mudar eventualmente de uma hora para outra, conforme qualquer evento ali que aconteça nesse segundo turno, né? Foi assim que aconteceu, inclusive, nas eleições de 2018, então há essa preocupação, né, de que não haja deslizes, falas ali mal colocadas que possam levar aí os eleitores a mudarem de posição ou mudar, de fato, o cenário que se mostra nas pesquisas ou que é esperado pelos candidatos de forma drástica. E é uma mudança de discurso importante. Esse alerta da Camila faz muito sentido, porque, veja, os petistas falavam a plenos pulmões que iam ganhar as eleições no primeiro turno. Eu lembro aqui de um tweet clássico do Orlando Silva, que falou que vai ser no primeiro turno. No fim, nem ele se elegeu lá em São Paulo deputado federal. Já tinha vários mandatos, não conseguiu se reeleger. E agora o Lula falou o seguinte, vou ler a frase do Lula aqui, abro aspas. A pesquisa serve para nos alertar. Falta pouco mais de uma semana de campanha, estamos disputando o chamado voto de abstenção de pequenos setores da sociedade, porque a eleição está muito parelha, está muito apertada e tem muita gente decidida. Fecho aspas. Então, o Lula, que já falou em ganhar no primeiro turno, Pedroso, entregando agora, na reta final do segundo turno, que a eleição está apertada, está parelha, palavras dele. É uma troca de discurso importante. Importantíssimo. E assim, é muito importante que mostra, inclusive, uma incoerência. Em alguns momentos ele fala que a eleição é impossível essa virada, e outro que ele coloca, né, que a eleição está parelha. E a eleição, de fato, está parelha. Assim, isso é tanto perceptível pelos números que as pesquisas trazem, é perceptível pelo que a gente acompanhou no resultado da votação no primeiro turno, e é perceptível com ações qualitativas. A gente consegue perceber, inclusive, essa divisão da sociedade, tanto pelas ações, quanto, inclusive, pelas reações que a gente vê de alguns setores organizados, do judiciário, enfim. Agora, um dado que é interessante, Camila, que eu trouxe, inclusive, no jornal hoje da manhã, quando a gente compara, né, grandes informações, por exemplo, é óbvio que algumas campanhas estão acertando, né? A campanha do Bolsonaro aparentemente acerta mais até do que a do Lula. Porque, veja só, em maio, o Lula tinha 48% das intenções de voto, segundo o Datafolha. O Bolsonaro tinha 27%. Hoje, né, na última pesquisa, o Lula tem 49%, o Bolsonaro tem 45%. Então, se a gente usando o mesmo termo de referência, que é o Datafolha, você percebe que o Lula teve uma variação de 1 ponto e o Bolsonaro teve um crescimento de 18%. Então, assim, essa postura, talvez, mais centrada, mais preocupada com os detalhes, menos preocupada, talvez, com uma divisão efetiva de um futuro governo, talvez tenha tido mais resultado, né, somado a algumas questões econômicas, do que a campanha que o petista vem assumindo. Então, essa postura mais humilde, talvez, poderia equilibrar, inclusive, nessa reta final. Vamos ver qual Lula vai predominar, Mark. Se é o Lula que fala que a eleição já está ganha, é invirável, ou se é o Lula que entende que a eleição ali está parelha e que vai ser definida no detalhe. Tá, e portanto... Esse é até um ponto interessante. Pode falar, Camila. Eu ia só fazer um comentário, porque esse é até um ponto interessante, né, que a gente pode fazer uma análise do ponto de vista da atualidade, se a gente for comparar, né, com o passado, porque antes, os políticos, de um modo geral, né, e até hoje, eles tentam fazer isso, mas fica mais difícil, eles tinham um discurso que era moldado para cada espaço em que eles estavam, né. Então, se estava ali falando com os metalúrgicos, com os grevistas, era um, se estava ali falando com os professores, era outro, se estava falando com os banqueiros, era outro, e hoje isso não é tão possível, justamente porque a gente tem essa possibilidade de que todo mundo filme, grave o que está sendo dito, né, e aí a gente consegue ver essas incoerências nas falas dos candidatos. Então, é preciso que eles tenham, sim, um discurso que seja, de certa forma, ali, alterado ou moldado para cada uma das categorias, para cada um dos setores, mas que também faça sentido quando a gente analisa todo ele, né, para o público em geral. E é isso que as campanhas muitas vezes não conseguem. A gente consegue perceber aqui que uma tem um pouco mais de sucesso do que a outra nesse aspecto.